e estarei aqui com vocês na disciplina de Climatologia do Programa de Pós-Graduação em Recursos Naturais da UFMS. É um prazer estar aqui com vocês e hoje vai ser o nosso primeiro encontro. Vocês vão perceber que nas sextas as nossas aulas serão com videoconferências já agendadas e nos sábados muitas vezes teremos alguns convidados ou faremos os nossos seminários de pesquisa. Deixei aqui um mini currículo, porque nem todos me conhecem, a maioria são sim meus alunos, ou já foram meus alunos de graduação, ou até mesmo de pós-graduação, mas deixei aqui um pouco do meu currículo. Então, o link do meu currículo Lattes, meu e-mail. Aqui eu deixei também um pouco da minha formação, então sou doutora em Tecnologias Ambientais pela Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, mestre em Meio Ambiente e Desenvolvimento Regional pela Uniderp, especialista em Construções Sustentáveis e Edificações Eficientes pelo IPOG de Mato Grosso do Sul, especialista em Gestão de Projetos e Engenharias de Arquitetura e Arquitetura pelo IPOG do Distrito Federal, graduada em Arquitetura e Urbanismo pela Universidade de Brasília, UNB, e deixo aqui também algumas experiências profissionais. Então, mesmo antes do início da minha carreira, né, mesmo antes de estar inserida no mercado de trabalho, fiz vários estágios. Não coloquei aqui, mas o último estágio, que foi com o arquiteto Haroldo Pinheiro, me rendeu também 2 anos de atuação, logo quando eu era recém-formada, no escritório dele, lá em Brasília, né? E foi muito bacana, trabalhei bastante com arquitetura hospitalar, residencial também. Então, foi muito interessante, um ótimo aprendizado, principalmente nessa parte de projetos executivos, de detalhamentos, canteiro de obras, e aprender um pouco até da parte administrativa. Então, foi bem interessante. Aqui eu deixo um pouco mais de experiências, que é a parte que eu atuo como docente substituta. Já atuei de 2013 a 2014 na UFMS, nas disciplinas de projeto arquitetônico, desenho técnico e também informática. Docente até hoje, né? Desde 2013 até hoje na Anhanguera Uniderp, disciplinas principalmente de conforto ambiental, mas também ligadas a paisagismo, planejamento urbano e regional e projeto arquitetônico, entre outras. Já fui docente no curso de pós-graduação para designers de interiores na Anhanguera Uniderp e também na UCDB, Universidade Católica, aqui de Campo Grande. Sou docente no programa de pós-graduação em Conforto Ambiental e Sustentabilidade desde 2018 e Engenharia de Segurança do Trabalho também da Uniderp desde 2019. Tá? São cursos que, inclusive, ainda são ofertados e muito interessantes. Eu atuo principalmente com as disciplinas de bioclimatismo, conforto térmico e na parte de acústica. No caso da Engenharia de Segurança do Trabalho, com acústica ambiental voltada para a área de salubridade dos ambientes de trabalho. Sou consultora também de certificação ambiental pelo selo PDE Edifica. Ficou escrito errado aqui, viu, gente? Mas depois a gente conserta, né? Ficou PDE, tá bom? E a certificação Aqua, que eu também sou consultora pela certificação Aqua desde 2015. Como eu falei para vocês, tenho a empresa aqui em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, que é o Ateliê de Conforto Ambiental. Acessem depois o Facebook e o Instagram do Ateliê, tem muito conteúdo e muitas informações para vocês. Olá, pessoal! Então, nessa disciplina, a gente vai falar também sobre esse acesso ao sol e sombreamento em áreas urbanas. Então, é importante a gente entender o sol como fonte, a forma urbana, insolação e sombreamento, usos finais de energia,
a parte histórica, ferramentas como a gente usa esse envelopamento solar, UVA e Shadow Umbrella. Então, algumas ferramentas que já existem. Entender um pouco sobre o ofuscamento urbano e suas aplicações também. Então, diante disso, a gente tem que entender a questão da fonte. Então, tem a radiação solar incidindo na abóbada celeste. A gente tem que lembrar um pouco de geometria solar, o uso das cartas solares e como que é esse nosso aspecto de céu visível. Em segundo momento, a gente faz a interface com a cidade, com a morfologia urbana da cidade, e aí a gente consegue perceber, de acordo com essa distribuição dos edifícios e da morfologia, o impacto no fator de céu visível, né? E o uso final, no qual a gente vai ter edifício e sistemas, e o que acontece então dentro desses edifícios e sistemas, ou seja, um ambiente com brises e sombreamento na fachada e outro com uma fachada toda em pele de vidro na cor preta, né? E a influência disso para o usuário final, que seríamos nós, né? A população e esses nossos espaços internos com situação de conforto ou desconforto térmico. Então, no que tange a questão da obstrução, a gente vai ter a determinação geométrica, tá? Dessas obstruções. E aí a gente pode estudar, por exemplo, o Brandão 2004, que cita essas questões. Então, eu tenho que fazer análise, né, no ponto central da via, altura, padrão de análise, né, os instrumentos dessa nossa câmera com o olho de peixe, né, a lente, olho de peixe, e como que a gente direciona para cima para fazer esse tipo de fotografia e medição, e até mesmo depois submeter isso em alguns aplicativos e softwares gratuitos que fazem essa análise do percentual de céu visível a partir desse ponto da cidade, com essa morfologia, com essa característica urbana e de canyons, né? Essa determinação geométrica, então, ela pode ser feita a partir desses cálculos que a gente tem, por exemplo, na NBR 5413, que é de iluminação natural, e em diversos autores, como é o caso do Brandão 2004, que eu citei aqui. Então, essas análises geométricas são feitas tanto em planta como em corte e em perspectiva, medindo então a altura, que é o zênite, a coordenada y e x, né, que seria a abscissa a ordenada em relação ao norte, a altura do edifício e o ponto a partir da onde a gente vai fazer a medição P, que seria no eixo do centro da via, né? Essa aqui no exemplo tem um canteiro, tá? E aí o ângulo que a gente vai fazer a análise vai depender da altura do prédio. Então, todas essas regrinhas a gente encontra nas regrinhas de determinação geométrica de obstrução, que estão, por exemplo, na NBR 5413. O recurso solar, também é importante a gente analisar a radiação solar fora da atmosfera terrestre e ao nível do mar também. A faixa do visível, então, que vai de 380 a 780. E o céu, né, em diferentes condições de nebulosidade. Então, a gente vai ter o céu considerado limpo, parcialmente encoberto e encoberto, né? Dependendo da quantidade de nuvens, partículas presentes. Aqui algumas imagens exemplificando essa questão. Em relação à forma urbana, a gente tem aqui alguns estudos de caso, como Chicago, Boston, Los Angeles e Nova York. Então, alto grau de compacticidade, né, de uma cidade muito compacta. A gente tem distribuição de bastante edifícios em altura, mas áreas também mais rebaixadas. Pontos específicos com área verde, ou, por exemplo, no caso de Boston, ali a gente tem também uma grande parte com presença de corpo hídrico, né, sendo vista na imagem. Então, como que a gente analisa essa forma do acesso do sol ou do sombreamento em cada um dos pontos da cidade? Isso deve ser analisado, né, que outros aspectos como Barcelona, Paris, Londres, tá, para a gente fazer essas análises. Frankfurt, aqui embaixo também.
Curitiba, Belo Horizonte, Rio de Janeiro, São Paulo. Então vejam que eu vou ter mais vales, vai ser mais plana, eu vou ter muitos canyons, né, montanhas, ou eu vou ter uma cidade muito mais compacta, vazios urbanos, como é o caso aqui de Campo Grande, densidade muito baixa, uma cidade mais espraiada, tá? E tudo isso vai acarretar usos finais dessa energia, né? Então, o objetivo seria o conforto do usuário e as possibilidades de uso, então, da energia solar. Tá? Dentro disso, a gente tem estratégias passivas. Né? Então, a radiação ela vai gerar iluminação e ela pode gerar insolação, que é o aquecimento desses ambientes, que muitas vezes ele pode ser indesejável, inclusive aqui no Brasil, né? E os proativos, né, que seriam com gasto energético, que é o aquecimento de água e geração fotovoltaica, né? Não necessariamente um gasto de consumo de energia elétrica, mas que vão gerar um benefício ativo, né? E a variável comum é a economia dessa energia elétrica ou a geração de energia extra, né? Ou seja, além de evitar o gasto de energia, eu gero uma energia a mais, excedente, por isso que é o proativo, né? No que tange a história, a gente pode estudar William Atkinson, de 1912, a orientação dessas construções em relação ao planejamento com o estudo solar. Ainda diante do contexto da Revolução Industrial e a preocupação sanitarista, a gente tem também o estudo de Gropius, dos anos 30, no qual ele estuda, né, o padrão de altura dessas edificações por setores também, e essas angulações, a distribuição também nesses agrupamentos, e verifica esses planos, por exemplo, para esses ambientes, né, a partir das análises indicadas também por pavimentos, o espaçamento entre esses pavimentos, ou seja, já tinha um estudo tipológico relevante, né? Esses códigos de iluminação diurna também na Inglaterra, que é famosa por ter um céu muito encoberto na maior parte do ano, e os indicadores de altura permitida, já de Allen e Crompton, de 1947, então a gente vê ângulos, né, entre 65 e 15 graus, variando. O fator de céu para áreas residenciais e não residenciais também já é específico. E para o céu inglês, a gente tem a variação de 15 a 65 lux na janela, né? Isso de acordo com algumas imagens aqui em England, 1964. Para vocês terem uma ideia, aqui no Brasil a nossa NBR padroniza 60 lux para janelas de quartos, salas e copa-cozinha conjugada também, né? A gente tem que ter no mínimo 60 lux e para área de serviço também. Então 15 lux já é penumbra, né? É algo muito baixo e então a gente não consideraria adequado aqui para Campo Grande, por exemplo. Esses estudos de Allen e Crompton, de 1947, trazem então esse código, né, da iluminação diurna na Inglaterra, dessa iluminação natural. Então vejam que a partir dos estudos a gente já vê que eles analisavam de forma geométrica essas tipologias construtivas e já usavam, né, esses estudos de carta solar com essa característica que não é tão comum aqui no Brasil, né? Porque nós utilizamos mais a carta esférica, né? Mas a gente já tem alguns softwares como o Climate Consultant, né? Que utiliza também essa mesma simbologia aqui. Eu vou até aproveitar e abrir e mostrar para vocês também, tá? Dentro dessa parte de estudos, a gente tem também Knowles e Berry, de 1980, falando sobre o envelope solar, né, em Los Angeles. Dessa questão do envelopamento, ela vem
desses estudos, né? Então, maior volume que uma edificação pode ocupar sem causar sombreamentos indesejáveis nos lotes vizinhos. Aí a gente tem o sol do inverno, né? Essa inclinação mais oblíqua, o do verão um pouco mais apino, ou seja, um pouco mais ortogonal em relação ao plano do piso. Períodos matutino e vespertino sendo analisados, né? E aqui essas referências foram tiradas de Assis 2000, os slides provenientes de uma aula da Denise Duarte, da FAO-USP, tá bom? Então, aqui esses estudos também definem o período necessário entre 9 e 15 horas para esquema de telhados, né? Então, para essa distribuição, e com isso ter o ganho lumínico ou o sombreamento, né? Aqui mais algumas imagens também, interpretando essa morfologia, o escalamento, dentes de serra, que são esse uso de sheds, né? Tipologias escalonadas, diversas águas no telhado, né? Várias superfícies, e a composição como um todo, né? Aqui outros estudos também que mostram esse tipo de envelope solar e o desenho, né, para os edifícios, assim como também esses clusters, né, para a estrutura urbana, a partir dessas superfícies que são denominadas envelopes, né, e Martin Kovikova, né, de 2009 e 2011, tá? E Melizek, né, 2010 também. Então, vejam aqui várias imagens mostrando também esses modelos 3D e essa etapa final de estrutura urbana, levando em consideração esse acesso ao sol e esse tipo de ferramenta que seria o envelope, né? Então, aqui análise de configuração de quadras, de distribuição dessa radiação. Alguns critérios levados em consideração seriam a permeabilidade por pedestre, formação da paisagem, o acesso ao sol com mínimo de 2 horas no solstício de inverno e a ventilação. Então, a gente vê, por exemplo, na imagem da esquerda, varandas e permeabilidade visual e envelope solar. Aí embaixo, os estudos de carta solar para cada uma das fachadas, né? Então, proposta para requalificação e revitalização de antigas áreas industriais na Moca e Ipiranga, tá? Então, TFG de 2009. Então, a gente vê aqui algumas análises nesse da esquerda, né? E aqui na direita, a gente vê essas outras imagens também representativas dos afastamentos dos blocos e as análises de radiação solar, a inclinação necessária, né, o grau de abertura necessário entre eles e as respectivas alturas máximas que eles devem ter para promover esse acesso ao sol nas fachadas, nos pavimentos. O Shadow Umbrella ou o envelope de sombreamento já é outro equipamento, né, outra ferramenta. A gente tem aqui Emmanuel, né, a partir de Sri Lanka, 1993, o conceito oposto ao do envelope solar. Então, a proteção ao sol na escala urbana e o uso da morfologia urbana para criar espaços sombreados, com o objetivo de evitar o aquecimento da superfície. Então, aqui é o oposto. O impacto direto nas condições de conforto térmico urbano, na medida em que áreas sombreadas mantêm, então, essas superfícies menos aquecidas. Tá? Então, aqui a função já é o oposto e aqui alguns exemplos esquemáticos de como ela ocorre. Aqui, quando a gente tem alta densidade, então aqui alguns esquemas, tanto em corte, mostrando esses ângulos de abertura, como nas perspectivas. E aí a gente vê aqui algumas cidades, Tóquio, Londres, Guangzhou, Singapura e Hong Kong. O ângulo de obstrução vertical, né, em diferentes cidades, tá? Então, a partir do skyline da cidade, da morfologia. Então, o sombreamento mútuo é inevitável em áreas de alta densidade, ele vai acabar acontecendo.
Diferenças de altura entre os edifícios com orientações adequadas podem melhorar, então essa disponibilidade de luz entre 20% e 30% e de ventilação entre 30% e 40%, quando comparados a arranjos mais regulares, né? E a gente tem também a questão de estudos chegando a conclusões semelhantes desenvolvidos aqui no Brasil por Bittencourt, 1997, Brandão, 2004 e 2009 e Prata, 2005, tá? Estudos semelhantes. No doutorado agora eu usei esse tipo de análise morfológica que a gente denomina essa rugosidade, tá, da superfície, para interpretar então como que é o comportamento de cada classe, né, que eu avaliei aqui em Campo Grande. Então, para cada classe distribuída aqui na nossa cidade, a gente tem um conjunto de fatores que foi analisado, e um deles foi também a questão do gabarito, a partir da rugosidade. Então, a gente analisou a altura média, né, em cada cidade e o que isso afeta também no microclima de cada um desses pontos da cidade aqui de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Aqui é para mostrar também o UVA, que é Unobstructed Vision Area, né? Então, a gente tem aqui essa questão que desde 2011, né, com uma legislação de proteção ao acesso à luz natural, essa UVA é a área, então, de um cone plano perfeito com 100 graus, como mostra aqui na perspectiva em planta, 100 graus de abertura e raio igual à abertura da própria edificação obstrutora, né, que não intercepta, então, a edificação. Então, tem aqui um esquema com as regrinhas, e foi estabelecida uma relação entre a UVA e o fator de luz diurna vertical na fachada, estabelecendo como mínimo necessário 8% para salas e quartos e 4% para cozinhas. Então, aqui já é algo mais específico, para ilustrar que quando a gente vai falar de conforto térmico, de clima urbano, né, a gente tem que pensar no acesso ao sol, no sombreamento e no ofuscamento. Tá? Se vocês quiserem se aprofundar um pouco mais sobre isso, a gente pode tratar em algum artigo, alguma publicação separadamente. Então, vejam aqui um pouco dessas visões que a gente teria em algumas cidades, né? Como Hong Kong. Então, a visual é essa, né? Então, prédios e prédios, um ao lado do outro, formando essas obstruções. Então, aqui é a visual que a gente teria em vários pontos da cidade. Aqui algumas análises publicadas. E vamos falar um pouco de ofuscamento também, né? Então, ofuscamento térmico e visual e o que isso influencia no clima urbano, tá? Então, candelas por metro quadrado, como vocês podem ver nessas imagens da esquerda, é a mesma coisa que lux, ou iluminância, tá? Então, a incidência de luz natural que está batendo ali pode provocar um superaquecimento ou um brilho excessivo. Então, o ofuscamento urbano é provocado por uma reflexão e concentração indesejada dessa radiação solar nas superfícies. Provoca desconforto no espaço externo e, na maioria das vezes, por reflexões desses raios solares nas fachadas especulares. Então, a geometria, o ângulo de incidência e o material altamente reflexivo vai influenciar. Esse edifício aqui é muito famoso, né? Ele ficou muito famoso em 2013, né? Que é apelidado de walkie-talkie pela sua forma. E em Londres, né? No Centro Histórico de Londres, ele estava já sendo... estava na fase final de revestimento e o que aconteceu foi esse grande problema com o ofuscamento que veio a desabilitar mesmo o projeto, ele teve que ser refeito, né? E então tem vários vídeos na internet falando sobre problemas acarretados com esse brilho excessivo. Então, ele chegou a derreter lataria de edifício estacionado na frente, provocou incêndio em farmácia que estava do outro lado da rua, e assim por diante. A sensação térmica para pedestre que passava na calçada era de 60 graus, então coisas assim muito fora da realidade, né? Então, cabe essas simulações computacionais antes da gente fazer esse tipo de projeto.
Então, a curvatura da fachada acaba influenciando nessa reflexão solar e criando, então, esses grandes efeitos de lupa, né? De concentração de ponto de radiação solar que pode provocar, então, esses problemas graves. E aí a gente tem aqui outras imagens, né? Então, o ofuscamento térmico é essa concentração de energia radiante que causa ganhos de calor indesejados, não necessariamente visível, mas que pode ser bastante significativo. Então, aqui já também é um conceito um pouco mais específico, e por que eu quis entrar nisso, né? Justamente para a gente falar do conforto térmico no microclima. O ofuscamento visual, que seria mais complexo. Então, definições tradicionais de ofuscamento visual eram relacionadas ao efeito do ofuscamento ao invés de origem do problema, tratando a fonte e o impacto separadamente. Então, a gente tem o ofuscamento desabilitante, que reduz a habilidade de visão, e o desconforto por ofuscamento, que pode acontecer sem provocar um efeito desabilitador, mas mesmo assim causando um desconforto. Aqui mais alguns exemplos, né? Então, provocado pelo desenho, pela localização, pela orientação do edifício, desconforto e comprometimento da segurança, né? Aumento da carga térmica e também do consumo de energia desses edifícios afetados, conflito também entre a necessidade ou conveniência de reflexão pelo envoltório, aquecimento das superfícies urbanas por um lado e ofuscamento do espaço externo por outro, afetando também até mesmo aves, né? Não, a gente pensa muito só na população, né? Mas afetando todo o entorno. O desenho, também a localização e o impacto das superfícies reflexivas devem ser considerados neste desenho urbano, no projeto do edifício, e devem ser objeto de regulamentação urbana. Tá? Então, isso tem que estar na Lei de Ordenamentos e Ocupação do Solo, no Código de Obras, no Plano Diretor, tem que estar regulamentado. Tá? Então, cores claras, né, absorvem menos radiação e grandes fachadas envidraçadas também podem incluir soluções mitigadoras para o ofuscamento urbano, né? Então, o tratamento dessas superfícies, a inclusão de peles externas a esse sombreamento. Então, eu tenho vidro, mas do lado externo dessa fachada eu tenho estratégia de sombreamento e o tratamento da própria paisagem. Acabamento irregular, ele cria pequenas sombras e reduz o ofuscamento na rua, assim como um acabamento jateado em superfícies aluminizadas também vai ajudar. O uso de proteções externas, né? E as peles externas de sombreamento, incluindo a vegetação, dos fechamentos verticais ou horizontais. Então, aqui, por exemplo, a Biblioteca Nacional de Singapura, com estratégia de sombreamento, além dos benefícios microclimáticos para o edifício e para o entorno, né? Aqui o Concert Hall, né, o Walt Disney Concert Hall do Frank Gehry, de 2003. Então, aumentou as temperaturas do entorno, reclamações de moradores vizinhos, implicações para o uso de materiais especulares, né, em edifícios, podem inclusive anular esses supostos benefícios ao aquecimento urbano, né? E tratamento de superfícies, incremento da superfície, sombreamento e tratamento paisagístico é o que deve ser analisado. Então, aqui diversos estudos ao longo de diversas horas do dia mostrando os efeitos do uso desse material. Aqui uma imagem do prédio, né? Todo com esse material reflexivo, e aqui o prédio vizinho, né? Sofrendo com esses raios de ofuscamento. Aqui os tratamentos de envelopamento que foram colocados no prédio, em vários pontos. E outras estratégias, né, de esculturas, né, que podem ser colocadas também. Isso aqui em Dallas, no Texas.
A gente vai ter essas estruturas também para evitar esses ofuscamentos excessivos. O brilho excessivo também em determinados museus ou espaços que não podem receber esse ofuscamento, né? Que é a mesma coisa acontecendo no hotel em Las Vegas, né? A gente percebe essa ação da radiação solar sendo rebatida, né, em determinado ponto da fachada que é côncava e isso batendo na piscina, por exemplo, né, numa área da piscina. E aqui algumas técnicas de pesquisa para esse tipo de temática, né? Então, a gente tem as imagens HDR, capturadas e processadas, por exemplo, em MATLAB, né? Os campos vermelhos indicam esse potencial ofuscamento, né? Nessas fachadas, nesse piso, né? Calculado com o MATLAB, por exemplo. Isso aqui na esquerda, né? Na direita, a gente tem pontos também semelhantes marcados, né, por participantes de pesquisas que foram fazendo uma pesquisa um pouco mais experimental, né? Então, só para vocês terem uma ideia de uma técnica utilizada. A luz do sol refletida. Então, estudos para essa luz do sol refletida também aqui em Belo Horizonte, a gente tem Assis, Valadares e Souza, de 95, usando alguns critérios de Alute, 1986. Aqui a gente vê alguns resultados que podem ser aplicados. Aqui alguns resultados com o uso de carta solar. Então, isso aqui é uma aula que a gente pode ter separadamente, se for também direcionada às pesquisas de vocês, se for importante para alguma análise de algum projeto que vocês estejam fazendo, tá? É algo que eu atuo de forma mais aprofundada, tá? Então, aqui a gente tem Duarte, Brandão e Prata, em 2004, e Pleia, 2014. Então, recuos diferenciados para cada orientação solar. Então, recuos isso em relação a intralote, tá? Estou falando dentro do lote, recuos frontal, dos fundos e os laterais. Essa iluminação depende, então, dessa composição entre a área do piso, a área envidraçada, né? A área da envoltória, iluminância mínima, eficiência, ângulo de obstrução. Tudo isso no plano de trabalho, né? O plano de trabalho, gente, vai ser o plano proposto também nas normas técnicas brasileiras, na NBR, 75 centímetros acima do piso, tá? Então, aqui a gente vê também na direita, imagem extraída da NBR 5413, de iluminação natural também, e as suas subdivisões, que é a 15215, parte 1, 2, 3 e 4. Então, a gente tem algumas análises de como fazer esses cálculos, esses procedimentos de uso da luz natural também. Aqui também um pouco mais aprofundado esses dados, né? E recomendações. Aqui a gente entra na questão de iluminância, né? Lux. Então, a quantidade que a gente deve ter por ângulo de obstrução. Então, em relação à área de piso, dividido pela área de janela necessária, para se obterem os níveis de iluminância mostrados aqui abaixo, né? Então, como que deveria ser essa relação? Então, aqui são desenvolvimentos de trabalhos bem práticos para a gente poder analisar, às vezes, uma área da cidade em questão microclimática, né? Aqui mais um desenvolvimento da pesquisa. Estudos de adensamento também já existem, são muito importantes. Isso ligado ao coeficiente de aproveitamento, número de pavimentos, aqui em Campo Grande a gente chama de índice de elevação. Aqui a gente tem um estudo do Richard Rogers, né, Xangai,
Pudong Master Plan, que é um arquiteto que trabalha bastante com essa área urbana, com urbanismo também. Então, mistura de edifícios altos e baixos, variedade de alturas para maximizar o acesso de luz natural de ventos, diferentes alturas agrupadas, seriam esses clusters, minimizando seu impacto sobre os espaços públicos. E aí a gente pensa também em recursos, né, estabelecidos em função da orientação solar e não da relação frente-fundo, como a gente vê nos nossos códigos de obras e leis de ordenamento e ocupação do solo. Então, uma inovação que vem aí a partir desses desenhos e dá para a gente fazer uma análise mais aprofundada também, quem tiver interesse. Aí é aqui o estudo dele de agrupamentos, de várias, né, fazendo esse mix de gabarito, de usos e de distanciamentos. A partir da análise de orientação solar, né? Então, criando esse novo critério aí de análise. E aí o que a gente pode ver uma análise do antes e depois de Xangai, né? Como que ela é hoje em relação a esse gabarito, adensamento, né, e toda essa ocupação. Aqui autores trabalhavam com Londres também, então essa distribuição dos edifícios e a morfologia urbana de Londres. Alguns estudos deles também são relevantes nesse sentido do acesso ao Sol, essa radiação. E aqui, como vocês podem ver, o estudo também das cartas solares no sentido de avaliar essa obstrução, tá? Aqui uma imagem mais aproximada, que a gente pode trabalhar hoje em dia com alguns softwares de geoprocessamento, que trabalham nessa microescala, como o EnVMAT, por exemplo. E mais algumas imagens também em 3D, e aqui à direita a carta solar mostrando as obstruções. Alguns resultados. Bom, então, por enquanto, esse conteúdo aqui que eu queria mostrar para vocês.